Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, hoje vou consolidar e centralizar aqui neste vídeo um tema sobre o qual eu já tenho vindo a falar há algum tempo, já praticamente até quase desde o início do canal, ou desde os primeiros tempos do canal. No entanto, vou concentrar aqui neste mesmo vídeo, até para ficar como referência para quem me possa colocar estas questões, porque eu tenho vindo a receber bastantes questões sobre isto e vou então esclarecê-las aqui, que é qual é então o Shelly indicado para se usar num portão de garagem. E atenção, quando eu digo portão de garagem, estou a englobar todos os tipos de portão, ou a maioria dos tipos de portão, quer sejam os típicos portões mesmo efetivamente de garagem, portanto dos portões que abrem na vertical, ok? Portanto os portões que estão no teto, quer sejam portões de batente, portanto os típicos braços de portão para portão da rua, ou também os motores que estão no chão e que acionam então portões deslizantes, ok? Portanto, portão de garagem é uma forma genérica. Portanto, qual é o Shelly indicado para se usar nesses portões? E uma outra questão que tem vindo a ser recorrente nos últimos tempos é se, à semelhança das persianas, nós podemos instalar um Shelly 2.5 ou um Shelly Plus 2PM nestes portões também. Essencialmente nos portões que abrem na vertical, ok? Portanto, é isto que eu vou esclarecer aqui neste vídeo, ok? É natural que estas questões continuem a aparecer e que apareçam cada vez mais com a crescente popularidade não só do tema Smart Home, mas também do acesso aos equipamentos com os quais podemos tornar as nossas casas mais smart e em específico dos equipamentos da Shelly. Como sabem, para instalação em portões são talvez a maior referência para a automatização de portões nas vossas Smart Home e, portanto, é natural que estes temas surjam. E eu vou então concentrar aqui tudo num único vídeo e dessa forma esclareço aí para esse lado quem possa ter esta dúvida e quem venha a ter a dúvida de futuro já fica aqui com um vídeo onde eu abordo em mais detalhe e explico o porquê de se poder usar ou não um Shelly ou outro, ok? Antes de mais, e para vocês perceberem porque é que nos portões se utiliza um determinado Shelly e porque é que, adiantando aqui um bocadinho, não se pode usar determinados Shellys nos portões, eu vou explicar aqui a diferença entre o funcionamento de um portão de garagem e a diferença do funcionamento de um motor de uma persiana, ok? Atenção, quando eu digo diferença de funcionamento é a diferença no acionar o motor, ok? Portanto, falando das nossas persianas em primeiro lugar, que é o caso mais simples, tipicamente, e atenção, obviamente que podem sempre haver algumas exceções a isto, mas eu estou a falar aquilo que é a regra geral. Um motor de uma persiana recebe alimentação de 220 volts e depois funciona com base na fase que é alimentada. Um motor tipicamente recebe uma fase geral, recebe o fio neutro, obviamente, e depois tem mais dois fios. Consoante a fase geral alimente um fio ou outro, o motor da persiana vai rodar ou numa direção ou na outra, e é isso então que faz com que a persiana abra ou fecha. Esquecendo agora aqui um bocadinho os Shellys, no interruptor vocês têm então duas teclas, ou uma tecla para cima e para baixo, consoante a vossa instalação, mas falando aqui no exemplo das duas teclas, tem uma tecla que faz a persiana subir e uma tecla que faz a persiana descer. O que acontece é que quando vocês pressionam o botão para a persiana subir, o que o interruptor vai fazer é juntar a fase geral com a fase que faz rodar o motor e a persiana sobe, e quando selecionam para a persiana descer, o que o interruptor faz é fazer com que a fase geral deixe de comunicar com a outra fase e comunique com a segunda e faz o motor rodar na direção oposta e a persiana vai então fechar. Não há aqui qualquer tipo de eletrónica envolvida, pelo menos, tal como eu estou a dizer, na maioria das persianas, ok, que são controladas com o interruptor de parede, que será nessas que tendencialmente vamos colocar o Shelly, ok? Já sabem que nas persianas o Shelly a usar é o Shelly 2.5, que já foi entretanto descontinuado, e agora temos o Shelly Plus 2PM, ok? Obviamente, há outros tipos de persiana que são controladas por comando, portanto têm um comando e conseguem controlar. Essas persianas podem funcionar de forma diferente. Essas sim já podem ter algum tipo de módulo eletrónico e são apenas alimentadas com fase e neutro e depois
é o comando que envia a instrução para a placa eletrónica e essa placa vai então fazer o motor rodar numa direção ou noutra, ok? Mas lá está, nessas persianas o Shelly também não é possível instalar, ok? Portanto, não os vamos abordar aqui. Estamos a falar então das típicas persianas que têm o controle do botão na parede. Recapitulando, é tudo feito com recurso à eletricidade, ok? Temos fase geral e temos uma fase para a subida, uma fase para a descida. Consoante o botão pressionado, a fase correspondente é ativada e o motor roda numa direção ou roda na outra. É aí que entra então o nosso Shelly 2.5 ou o Shelly Plus 2PM. Eu só tenho aqui um 2.5, não tenho o 2PM, mas o aspecto é idêntico e por isso é que vocês ligam uma das fases numa das saídas do Shelly e ligam outra das fases na outra saída do Shelly. Depois o Shelly faz exatamente o mesmo que o interruptor, ou envia a corrente para uma fase para abrir, ou envia a corrente para outra fase para descer, ok? Portanto, mais uma vez, sempre usando a eletricidade, usando a corrente 220. Como é que funciona agora o motor de um portão de garagem, ok? Os portões têm placas que controlam o funcionamento deles e controlam o movimento, ok? O motor tipicamente é alimentado com corrente 220, mas depois tem integrado um transformador que converte a alimentação para baixa voltagem, ok? Mas, à parte disso, o que acontece é que o motor tem uma placa eletrónica que o controla. Ou seja, nós aqui não temos uma fase que é alimentada para o motor abrir o portão e não temos uma outra fase, uma segunda fase, que é alimentada para fechar o portão, ok? É tudo alimentado simplesmente com fase e neutro e depois a gestão é feita pela placa eletrónica do motor. Isto porque os motores têm diversas programações que vocês podem fazer, portanto podem associar, como vocês sabem, fotocelas, podem associar botões de parede para controlar a abertura e o fecho dos portões. Os portões podem ser configurados, por exemplo, num portão de batente com os braços, podem abrir, por exemplo, só um dos braços para fazer uma saída pedonal, podem associar luzes enquanto o portão está a mover-se, para sinalizar que há um portão em movimento. Portanto, podem efetuar muitas configurações. Isso é tudo feito na placa eletrónica do motor. Portanto, a placa é que gera o funcionamento do motor. E, portanto, quando o portão está fechado, vocês carregam no botão, por exemplo, falando do comando remoto, esquecendo agora aqui as automações com os Shellys, carregam e o portão vai abrir. Se vocês carregarem novamente, o portão para, ok? E se carregarem novamente, o portão começa a fechar. Pelo menos é a lógica mais comum nos portões. É um funcionamento cíclico. As placas permitem diversas configurações. Ora bem, quando vocês carregam no botão da parede para abrir um portão, o que é que acontece? Esse botão não tem alimentação nenhuma, ok? Esse botão está apenas ligado por intermédio de dois fios diretamente à placa do motor. Na placa do motor, esses dois fios vão ligar nos dois polos correspondentes para o funcionamento pretendido, ok? Tipicamente, como temos um botão de parede, funciona da forma cíclica que eu referi. Carregam, o portão abre, enquanto ele está a abrir, se carregarem, tipicamente ele para. Se carregarem novamente, ele inverte o sentido, ok? A lógica será esta. E essa programação, chamemos-lhe assim, é feita consoante os dois polos onde esses dois fios estão ligados. Ora, é fácil de perceber então o que é que acontece. Vocês ligam os dois fios na placa do motor, os dois fios vêm até ao interruptor e ficam afastados. Tipicamente o interruptor é um interruptor de pressão e eles ficam afastados. Quando vocês pressionam, vão encostar os dois fios e ao encostarem os dois fios vão fechar o circuito na placa do motor. Ao fechar o circuito, o facto de estarmos a encostar esses dois pontos dá a instrução à placa para ela tomar a devida ação, ok? E portanto ela sabe que quando recebe o sinal daqueles dois polos vai fazer a ação correspondente à programação que já está obviamente feita na própria placa, ok? Portanto, não há passagem de corrente para a placa do motor. Isto é um ponto muito importante. Vocês não podem passar corrente para a placa do motor, senão a placa do motor pode queimar, ok? Muito menos corrente 220, ok? Eu não digo que isto seja aplicável em 100% das situações, mas garantidamente em mais de 90 ou 95% dos motores, se vocês ligarem lá corrente 220, a probabilidade da placa queimar é grande, ok? A placa não está preparada para receber esse tipo de alimentação. Tal como eu referi, o motor
muitas vezes é de facto ligado à corrente 220, mas depois tem um transformador que envia apenas baixa voltagem, tipicamente 12 ou 24 volts, para a placa, ok? Portanto, a abertura do motor é controlada pela placa e não é controlada diretamente pela corrente elétrica, ok? E portanto vocês não podem enviar corrente, tensão para a placa do motor, senão ela pode queimar. Portanto, acho que desta forma já conseguiram perceber aqui um bocadinho o funcionamento de cada um dos motores, ok? Os de portão e os motores das persianas. E então com isto, respondendo às duas perguntas, que Shellys é que são indicados para portão e se podem instalar o Shelly 2.5. Já lá vamos começar com quais Shellys é que são indicados para instalar em portão. Apenas e só um destes dois. O Shelly 1, que já está descontinuado, se ainda tiverem, é perfeitamente válido para controlar o portão. Se ainda encontrarem alguns últimos stocks em alguma loja, é perfeitamente válido. Podem usar sem problema. Ou então, o seu substituto, digamos-lhe assim, o Shelly Plus 1. Portanto, Shelly 1 e Shelly Plus 1. Porquê é que são apenas estes os Shellys indicados para portão? Porque estes Shellys têm contacto seco, ok? Alguns já estarem a passar um vídeo onde eu mostro a instalação deste Shelly no meu portão da garagem e eu lá dou uma explicação um bocadinho mais detalhada sobre o que é o contacto seco. Mas de forma muito simples, ok? Eu vou usar aqui o Shelly Plus porque até tem aqui quase uma divisão a meio. O contacto seco significa que aqui neste Shelly a meio, obviamente isto em termos latos, obviamente, aqui a meio tem uma barreira. E vocês podem alimentar o Shelly com corrente 220, que depois aqui nas saídas do Shelly ele não vai ter qualquer tipo de tensão, não vai ter corrente, ok? Vocês alimentam o Shelly apenas para ele ficar a funcionar, ok? E depois as saídas são livres de tensão. A corrente de entrada não passa para a saída, ok? Por isso é que estes Shellys são os únicos indicados para se instalarem em portões. Porque lá está, tipicamente o Shelly é colocado junto da placa do motor, vocês quase certeza têm lá a corrente 220 que alimenta o motor, podem alimentar o Shelly com 220 e depois nos dois contactos da placa que controlam a abertura do portão, ligam aqui os dois polos de O e de I do Shelly, que quando o Shelly é acionado não vão ter qualquer tipo de problema porque o Shelly não vai passar tensão para o motor, ok? Por isso é que, mais uma vez, apenas Shelly 1 e Shelly Plus 1 são indicados para instalar em portões de garagem. Rapidamente, não se esqueçam que, após instalarem o Shelly no vosso portão, têm que ir às definições do Shelly e no temporizador têm que colocar o auto-off, o desligar automático, para 0,5 segundos ou para 1 segundo, ok? Porque o Shelly assim só simula o pressionar do botão e não está sempre com os contactos encostados, ok? Portanto, estes são os dois únicos Shellys que vocês devem e podem usar nos vossos portões, ok? Com isto já estão a perceber a resposta à segunda pergunta. Posso usar Shelly 2.5 ou o Shelly Plus 2PM em portões? Não. Qual é que é aqui a lógica seguida para se querer instalar um Shelly destes num portão? Como vocês sabem, os Shellys 2.5 e o Shelly Plus 2PM, que são então os usados nas persianas, permitem calibrar a persiana e vocês conseguem saber a percentagem de abertura e fecho da persiana e saber se a persiana está aberta ou fechada, ok? E então a ideia seria colocar este Shelly no motor de portão para fazer a mesma coisa, portanto para terem o controle por percentagem do portão e saber se o portão está aberto ou se está fechado, ok? Mas, e como já viram pela explicação que eu fiz do funcionamento dos motores de portão, isso não é possível. Primeira coisa e principal, este Shelly não tem contacto seco. Portanto, se vocês alimentarem este Shelly com a corrente 220 ou até mesmo com baixa voltagem e depois ligarem este Shelly à placa do motor, o mais certo é queimarem a placa, ok? Porque a corrente de entrada deste Shelly passa sempre para a saída, ok? Portanto, logo aí não ia correr bem porque provavelmente iriam danificar o vosso motor do portão, ok? E depois, porque mais uma vez, os motores de persiana funcionam com base na eletricidade, portanto eles estão ligados aqui ao Shelly, e como é que o Shelly calibra a persiana e sabe a posição? Tem a ver com a medição de energia que o Shelly faz. Consoante a energia que esteja a passar aqui enquanto o Shelly está a calibrar, o Shelly mede o tempo que a persiana demora a abrir e a fechar. Isto com base no consumo elétrico, ok?
E depois, com base em tudo isto, o Shelly calcula o tempo que a persiana demora a abrir e a fechar. Vocês conseguem então controlar a persiana por percentagem e saber, obviamente, se ela está aberta ou se está fechada, ok? Já estão a perceber que isto não acontece no motor, porque nós, usando aqui um Shelly Plus 1 ou o Shelly 1, não estamos a enviar corrente do Shelly para a placa do motor. Nós só enviamos a instrução, não enviamos a corrente que alimenta o motor para ele abrir ou fechar, ok? Só enviamos mesmo o impulso, a instrução, que vai fazer com que o motor funcione e o portão abra, feche, para, etc, ok? Portanto, por isso é que não se pode usar Shelly 2.5, Shelly Plus 2PM em portões de garagem, ok? Para saberem se o vosso portão está aberto ou fechado, o que podem fazer é, usando o Shelly Plus 1 e usando o Shelly Plus Add-on, colocam um sensor de porta, ok? E desta forma conseguem saber se o portão está aberto ou fechado. Alguns aí em cima, onde estar a passar 2 vídeos onde eu mostro isso, a instalação do sensor em 2 tipos de portão diferente, ok? E dessa forma conseguem saber se o portão está aberto, se está fechado e, se for o caso, tomar a devida ação. Veem que o portão está aberto e não é suposto, remotamente conseguem, obviamente, ter controle sobre o vosso portão e conseguem, sem problema nenhum, fechá-lo, recorrendo aqui ao Shelly Plus 1 ou ao Shelly 1, se ainda for o caso, ok? Portanto, espero que desta forma eu tenha esclarecido aí que Shelly então é que devem usar nos portões e porque é que não podem usar o 2.5 ou o Plus 2PM nos vossos portões aí em casa, ok? Fica assim concluído mais um vídeo, espero que tenham gostado, espero que vos seja útil. Se já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo e subscrevam o canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.